Se você está pensando em criar um canal aqui no YouTube para fazer tutoriais, para ensinar as pessoas a fazer determinadas coisas, esse vídeo aqui é para você. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, esse aqui é o canal Elo Digital. Sempre que eu posso eu venho aqui trazer uma dica, fazer um tutorial, né, que é o forte aqui do canal, sobre e-commerce, Shopify, enfim. E hoje é um vídeo um pouco diferente, que é para você que quer criar um canal aí. Eu vou te falar o que eu acho o lado bom, o lado ruim, vou te dar algumas dicas que eu acho que são importantes aí, pertinentes a esse nicho de vídeos aqui no YouTube. Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta aí. Bora pro vídeo? Roda a vinheta aí. Bom, pessoal, eu vou falar para você que eu comecei esse canal aqui querendo ser o garoto propaganda da minha primeira loja de dropshipping, que era suasofertas.com. Se você pegar lá os primeiros vídeos no canal, eu fazia apresentações de produtos que eu vendia na loja. Inclusive o tripé que eu estou usando aqui, o suporte que eu estou usando para gravar esse vídeo, tem até um vídeo dele aqui no canal. Tudo que eu mencionar aqui eu vou deixar o link na descrição para vocês, se você tiver curiosidade de ver. E logo eu percebi que eu não tinha jeito para isso. Então eu resolvi fazer tutoriais e ajudar as pessoas aqui, até também motivado por esse monte de guru que ensina um monte de besteiras aqui na internet e prometem aí que vendem sonhos e entregam ilusões, né? Enfim, e aí eu tô aqui até hoje fazendo tutoriais. Esse aí, feito esse pequeno preâmbulo aí sobre como eu comecei aqui, eu vou começar esse vídeo aqui com um lado bom. Todas as coisas que eu acho boas aqui de você ter um canal de tutorial no YouTube. Se vocês escutarem minha filha aí, é porque ela está falando a beça aqui. Primeira coisa, ajudar as pessoas. Quando você recebe um feedback de que alguém conseguiu aprovar um merchan, porque viu o seu vídeo e seguiu sua dica, ou que conseguiu fazer uma configuração numa loja, seja lá o que for, através do seu conteúdo, isso é muito gratificante. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quando as pessoas te agradecem pelaquilo que você fez. Então esse aí para mim é o primeiro ponto. Segundo ponto, você, no caso eu, tenho que estar em aprendizado constante, ou seja, eu tenho que estar estudando o tempo todo para poder me atualizar e passar conteúdo relevante e que agregue valor aí na sua vida. Embora às vezes você não tenha o retorno que você espera, mas isso aí eu vou falar na parte ruim. Então você tem que estar sempre estudando, e conhecimento ninguém te tira, tá? Tem pessoas aí que de vez em quando querem botar preço no seu conhecimento, né? Mas isso faz parte do jogo. Então você tem que estar sempre estudando. Terceiro ponto que eu acho legal, liberdade criativa. Você pode escolher aí formar diversos cenários para você fazer tutoriais, tá? E atender o público. O que é atender o público? Alguém te pedir um tutorial. Eu fico muito feliz quando alguém vem aqui e me pede um vídeo, tá? Quando eu sei, eu faço. Quando eu não tenho o conhecimento, eu procuro. E na maioria dos casos eu consigo atender. E já teve casos aqui de pessoas me pedirem vídeos aí sobre criptomoedas, falam que minha didática é boa, sobre investimento, eu não tenho conhecimento sobre isso. Então esse tipo de vídeo eu não faço, tá? E para poder passar uma segurança sobre vídeos desse nicho, que já me pediram aqui, eu teria que ter um tempo de aprendizado muito maior, e hoje eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu fico agradecido, porque o cara acha a minha didática boa e pede para fazer esse tipo de vídeo, mas eu não tenho conhecimento e não faço, certo? Lado bom também é crescimento do canal. O canal aqui não cresce de forma avassaladora, tá? Como muitos aí que vendem cursos de como crescer no YouTube falam, dão dicas aí. O meu não cresceu assim, eu demorei 2 anos para monetizar aqui no YouTube. Mas por que está no lado bom? Porque cresce de maneira constante, devagar, mas constante. O meu canal nunca parou de crescer, ele está sempre crescendo. Em épocas, às vezes, eu ganho 10, 12 inscritos aí por dia. Tem dias que eu ganho 1, 2, 3, 4. Nessa época aí agora de dezembro, janeiro, fevereiro, é uma época um pouco pior, né? Para o meu nicho aqui. Acho que a galera não está muito preocupada ainda em trabalhar, né? O ano só começa depois do carnaval.
Então caiu bastante aí, mas eu continuo mesmo crescendo às vezes 1, 2, 3 por dia, o canal continua crescendo. Então, quando você vai se reinventando, eu acho que isso é um lado positivo, tá? Outro ponto positivo de você ter um canal de tutoriais são oportunidades que aparecem. Tanto de você fazer serviços particulares, eu já fiz muita loja aqui, eu não divulgo aqui, não fico aqui prometendo nada, mas eu já fiz muita loja, tá? Graças a Deus, e confesso que meu preço não é barato, é igual a loja do nosso querido amigo, não pode falar mal da loja do Guru, de R$37, meu preço nem se compara com ele, né? Mas já fiz algumas lojas, aparecem sim empresas querendo fazer parcerias. Hoje eu tenho parceria aqui com a System.io, que foi a primeira empresa que me procurou antes do canal ser monetizado. Eu tinha acho que 600 inscritos, 700 alguma coisa. Quando eles me procuraram foi a primeira empresa, então sou muito grato. Não ganhei muito dinheiro com a System, ganhei R$68. Um dia eu faço um vídeo aí sobre afiliações, sendo afiliado da System. Mas já fiz trabalhos aqui particulares de pessoas que têm operações na System. Então, e na Shopify nem se fala, já fiz bastante trabalho aqui também. E também aparece aí outras empresas querendo que você faça vídeo. A maioria das vezes é te oferecendo uma afiliação. Algumas eu não aceito, porque acho que os produtos são meio que surreais. Muito, por exemplo, fornecedores de produtos. Os caras estão na gringa, quer que eu faça vídeo aqui dizendo que o produto vai chegar aqui em 2, 3 dias e nem no remessa conforme eles estão. Então eu também não caio nessa, tá? Tem outros canais aí que fazem, mas cada um que responda pelo que faz, beleza? Então eu acho que esse aqui é o lado bom de você ter um canal. Pode ter mais coisas aí, você pode dar a sua opinião também aí no vídeo, eu gosto muito de ver. E o lado ruim? Lado ruim de ter um canal de tutoriais. Galera, ingratidão. Porra, você às vezes pega um vídeo, eu tenho um vídeo aqui de 150 mil visualizações. E a quantidade de like que tem no vídeo, cara, não bate, sabe? Eu tenho vídeos aqui de 15 mil visualizações, a quantidade de like não bate. A quantidade de inscritos que tem ali no canal, que eu acho que deveria ter, né? Porque eu tô falando da minha opinião. Não tem. Mas, vida que segue. Então, às vezes eu falo, porra, o cara, não é possível que o cara não aprendeu nada nesse vídeo, que ele não poderia ter feito aí a sua inscrição ou deixado um like. Mas, enfim. Gratidão também é princípio básico aí, né? Pra vida, né? Vambora. Então, esse é um lado muito ruim. Eu já fiquei muito chateado com isso. Hoje eu fico menos, tá? Mas confesso a você que continuo ficando. Outra coisa. Frustração. Pessoal, quantas vezes eu fiquei aqui 2, 3 dias para fazer um vídeo, para não errar, gravando, desgravando, deu erro, não sai o som, enfim, um monte de coisa, e quando você publica o vídeo, ele não tem o resultado que você esperou. E isso pode causar frustração e muita gente até desiste por conta disso. Mas hoje eu tenho uma tática. Quando eu faço um vídeo, eu peço a Deus que ele atinja as pessoas que tem que atingir. E com o tempo, às vezes, tem vídeo que pega atração aí, que ele começa a performar depois de meses aqui já publicado. Então, tem esse lado ruim aí. Se eu falar para você que eu ainda não me frustro mais, é mentira, tá? Eu ainda tenho essa sensação, pô, cara, poderia ter sido melhor, né? Mas, enfim. Outra coisa que é um ponto negativo aí, no caso, é pouco particular meu. Consistência. Cara, eu não tenho consistência. Eu tenho loja, eu tenho outras coisas a fazer, então eu não consigo manter uma constância no canal. Nem que seja de gravar um vídeo por semana, que eu acho que seria uma coisa até legal da minha parte, 2 vídeos por semana, quem sabe. Mas eu não consigo manter. Então esse é um lado ruim, no meu caso aqui particular. Para você que vai começar aí, já vou dar uma dica aqui, que tá mais pro final, tenha constância, tá? No início eu tinha mais constância, mas esse aqui eu considero um lado ruim aí, né, de ter um canal de tutoriais. Outra coisa que você cria em você, que eu acho muito ruim, que é pressão por engajamento e views, que é o que eu acabei de falar agora. Você cria essa pressão, isso pode te frustrar. Enfim, coisas
que estão interligadas aí, então eu acho bem negativa. Críticas, haters. Cara, meu canal é pequeno, eu não tenho tanto engajamento assim, mas tem sim gente que vem pra cá, fala besteira, me xinga, me chama. Tem comentário aqui, pô, se é pra vender curso, fala logo. Pô, cara, eu nunca vendi curso. E, deixando bem claro, não tenho problema nenhum com quem vende curso, tá, galera? Vendo conhecimentos sim, não em formato de cursos ou treinamentos. O meu problema é com quem ilude, quem mente, promete resultados que ninguém tem a capacidade de prometer, tá? Deixando bem claro mais uma vez. Que é uma das críticas que eu recebo aqui dos fanboys aí de guru, dos filhotinhos de guru que vem aqui. O que é que você tem contra quem vende curso? Não tenho porra nenhuma contra. Tá? Agora, contra as mentiras que eles prometem, resultados em uma semana, montar uma loja em 24 horas, isso aí eu vou morrer aqui falando, tá bom? E também compro curso, quando tem alguma coisa que me interessa. Recentemente comprei um curso do Danilo Borghetti, que é o curso sobre traqueamento. E é um excelente treinamento, tá? E eu não vejo ele fazendo vídeo aí prometendo que você vai ficar milionário se você fizer o traqueamento que ele ensina, só para deixar bem claro, tá bom? Então, essas críticas, elas vão vir. Tem gente que xinga, pô, não consigo, como é que configura essa merda, essas coisas assim, eu nem respondo, cara. Agora, tem críticas boas. Eu vou falar duas aqui que eu recebi que para mim valeram muito. Logo no início do canal, eu recebi uma crítica aqui de uma moça, onde ela me criticou porque eu estava falando muito rápido, que a minha didática não era assim tão boa. Só que o vídeo tinha um monte de like, um vídeo de um review e tal, mas cara, eu levei aquilo para mim e eu prometi, não só a ela na resposta, mas para mim também, que eu ia melhorar. E eu acho que eu estou melhorando com relação a isso. Outra crítica que eu recebi aqui foi sobre qualidade de som e qualidade de imagem, tá? E aí eu passei a fazer o download dos meus vídeos de gravação de tela em HD, que é para poder as pessoas poderem configurar lá o vídeo para poder enxergar a tela. E eu também comprei uma webcam bem baratinha, tá até no review da Temo que eu fiz aqui, baratinha mesmo, para melhorar a minha tela na hora que eu estou gravando a tela. O meu rosto na hora que eu estou gravando a tela, porque eu gravava com a webcam do notebook. Meu notebook é um notebook antigo e a tela era muito ruim. Embora a minha cara seja o que menos importa na hora que você está vendo o tutorial, mas é bom ter ali o seu rosto ali para a pessoa ver que você está falando, certo? Então foram duas críticas que para mim foram muito importantes, tá? E tem uma crítica que ela é importante também quando a pessoa às vezes não consegue fazer o tutorial que você ensinou, porque às vezes cada cenário é um cenário, cada loja é uma loja. Eu tento ajudar, mas tem hora que você não vai conseguir, porque você não sabe o que está ali na configuração do carro. Tem coisas que só você pegando para ver, para você fazer. Então, as críticas, elas vão vir, tá? Quem xinga aí, faz comentário idiota, eu simplesmente ignoro, tá? Alguns eu respondo. Por exemplo, quando eu fiz um vídeo aqui, primeiro vídeo que eu fiz sobre loja de R$10, loja de R$30, essas lojinhas aí, veio um filhote de guru aqui e falou que ele comprou uma loja aí de um guru desse e que uma semana ele tinha feito um faturamento astronômico em dólar. Ele botou os valores, tá lá no vídeo, eu não tirei não. E aí esse comentário eu refuto. Então eu respondo porque, pô, vim pra cá cagar na minha cabeça também não, né? Então, essa aí é um ponto bem negativo de você ter canal de tutoriais, mas que faz parte, que são as críticas. Quando você vem aqui se expor, você está sujeito a elogios e críticas. Beleza? Então a crítica tem as críticas boas e as críticas ruins, tá bom? Um ponto negativo, lá no positivo eu falei da liberdade criativa. E no ponto negativo é o desgaste criativo. Que às vezes eu vejo alguns canais aí que eu acompanho, que o cara inventa vídeo. Cara, não precisa desse vídeo. Eu vejo muito vídeos do Fluminense, por exemplo. E às vezes, cara, não tem notícia pro cara falar e o cara inventa vídeo. Então isso aí eu tento evitar ao máximo. Eu só gravo um vídeo sobre o mesmo assunto quando mudou alguma configuração, a tela mudou, ou alguém me pede algum vídeo mais atualizado, certo? Então esse desgaste criativo é normal, tá bom? Às vezes você cria um canal com um intuito, com um nicho, e de repente no percurso você vai migrando para outro nicho. Tem vários canais que fazem isso. O meu mesmo eu comecei de uma forma e hoje
eu faço de outra, tá bom? Então esses aí foram os pontos positivos e negativos que eu acho, certo? Deixa aqui nos comentários o que você acha, tá? E dicas, se você quer começar. Comece simples. O único investimento que eu acho que você deve fazer, tá? É um microfone. Eu uso aqui um Boya M1, cara. É o mais barato que tem. E ele tem uma qualidade boa. Se você tá sem recurso, é o melhor que tem, cara. Se o seu telefone for tipo C, você compra um adaptadorzinho. Ou se for um iPhone, compra um adaptador de P2 para a entrada do seu telefone, que ele funciona de boa, cara. Principalmente aqui, como eu faço tutorial, lugar fechado. É um microfone aí que acho que deve estar na faixa de 150 reais, que vai te atender muito, muito bem, tá? Se você tiver recursos, pula aí para um outro tipo de microfone. Tem vários canais que sugerem aí microfones aí, que eu acho bem legais. Então comece no básico. Grave no seu celular mesmo, cara. Não fique esperando você ter um celular melhor para você gravar o teu vídeo. Eu gravo, por exemplo, os meus vídeos aqui nesse formato ou na introdução com um Note 20, que é um telefone aí de 2019, 2020. E ele me atende bem aí nesse tipo de gravação. Também tem um S20 mini, que também grava legal, mas eu prefiro o Note. Então comece com o que você tem, cara. Faça o melhor com aquilo que você tem. Dê o melhor com aquilo que você tem. Então, beleza. Mas o que? Um tripézinho, um suporte, alguma coisa, ou uma caixa, sei lá, alguma coisa que fique estável o vídeo. E iluminação, cara. Eu já comprei uma lâmpada mais forte para botar aqui, para gravar vídeos à noite. Eu já gravei muitos vídeos à noite. Hoje eu estou aqui com uma luz natural, que está vindo pela janela, além da luz aqui. Então, são coisas básicas que eu acho que você deve se importar, tá? E entender que qualidade não é quantidade, tá? Cuidado, ficar gravando um monte de vídeo para saturar, encher o saco dos outros, tá bom? Eu acho que isso é uma constância legal. Eu acho que 2 vídeos por semana tá de bom tamanho aí para quem tá começando, tá bom? E o que eu queria falar para vocês aqui para finalizar é que a monetização não é tão fácil quanto falam por aí. Claro que você pode ter casos aí do cara fazer um vídeo e o vídeo explodir, meu irmão. E só um vídeo sozinho monetizar seu canal. Mas isso não é regra, tá? Isso não é fácil. Eu acho que eu já falei aqui no início, o meu canal demorou 2 anos para monetizar. Foi monetizado somente em março do ano passado. Então tá fazendo 1 ano agora, em março, que eu tenho a monetização aqui. E se vocês quiserem saber quanto que o YouTube paga, essas coisas aqui, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo aqui sobre ter um canal aqui no YouTube, sobre aquilo que você acha aí, pergunta o que você achar legal aí, e se eu tiver conhecimento eu faço um vídeo aqui. Então é isso, fiquem todos com Deus, eu espero ter ajudado aí você que quer começar, e deixa aqui nos comentários aqui o que você achou, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Bora pra